Glória a Deus. Agora saiu. Bom que você está aqui hoje. Eu sei que é bom louvar ao Senhor. E eu sei que Deus, Ele sempre tem uma palavra para nos animar, exortar, corrigir, né? Assim funciona. Por isso que nós estamos sempre na casa do Senhor, porque nós sabemos que dele nós podemos aprender muitas coisas. Abra a sua Bíblia aí, o seu aplicativo em Filipenses 1, versículo 6. Olha que bonitinho aí que o Joe fez aí, ó. Deus não deixa nada inacabado. Esse é o título da mensagem. O texto base é Filipenses 1:6, dizendo assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que muitas pessoas deram a vida por ela, Senhor Deus, para que ela chegasse até nós aqui. Nós te agradecemos por podermos ter aqui, Senhor Deus, não só a palavra, mas também o autor desta palavra, que habita em nós e que enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque essa palavra tem nos ensinado, tem nos corrigido, tem dado instruções, Senhor Deus, relevantes, Senhor Deus, tanto na nossa vida aqui terrena, Senhor Deus, quanto, Senhor Deus, para aquela vida que há de vir, Senhor Deus, pela eternidade, Senhor Deus, por cada um que crê no Teu nome, Senhor. Obrigado por esta manhã, Senhor Deus. Usa a minha vida, fala conosco, Senhor Deus, através dessa santa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus não deixa nada inacabado. Esse é o título da mensagem de hoje. E eu queria começar falando um pouquinho dessa igreja, desse momento aqui, dessa igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, na cidade de Filipos. Ela nasceu de um milagre. Em Atos 16, conta a história de que os homens de Deus estavam querendo ir para a Bitínia, eles estavam querendo ir para um outro lugar. O Espírito do Senhor não deixava eles irem para aquele lugar, mas as portas estavam se fechando para ir para outros lugares. Até que Paulo, numa visão, ele vê um homem macedônio com aquelas roupas, né, eu acredito características ali, e ele viu um homem ali que falava assim: passa a Macedônia e nos ajuda. Então eles se deslocaram até este lugar e ali eles começaram a fazer a obra de Deus. E diz a Bíblia, ali em Atos 16, que eles estavam falando ali acerca das coisas de Deus, e uma mulher chamada Lídia, que era uma vendedora de linho, de púrpura, e ela ouviu e deu crédito àquela palavra, e ela reconheceu o Senhor e foi batizada, não só ela, como toda a sua casa. Então ali nascia a igreja dos filipenses. A primeira família estava ali, a família de Lídia. E ali eles continuaram a pregação, e tinha uma mulher que ela era usada com espírito de adivinhação, e aquilo incomodou muito Paulo, e Paulo foi e repreendeu aquele espírito, e aquele espírito saiu daquela mulher, e ali causou um grande alvoroço, porque os homens usavam aquela mulher, esse espírito que tomava a vida dela, como uma fonte de lucro. Logo, os homens de Deus foram jogados no cárcere porque eles libertaram uma mulher de um espírito maligno. E diz a Bíblia que eles estavam ali, Paulo e Silas, bem conhecida essa história. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos. Em meio à adversidade do momento, trancafiados em celas ali, presos, eles estavam louvando a Deus, e a Bíblia diz que as pessoas ouviam ali, os presos ouviam ali. E naquele momento, né, na meia-noite, ali por volta da meia-noite, houve um terremoto. Mas não foi um terremoto comum. Eu creio que os terremotos acontecem, lógico que por causa da permissão de Deus, mas eu creio que Deus, ele impulsionou esse terremoto naquela prisão, naquele momento.
E quando diz que a cadeia tremeu, e as portas se abriram, as correntes se soltaram. Ficou um lugar vulnerável para que todo mundo fugisse ali. E o carcereiro ficou doido, porque quando ele viu essa situação, o que ia acontecer? A Bíblia não diz, mas na história daquele momento, ali está fora da Bíblia, mas a história vai dizer que ele pagaria com a própria vida. Se um preso fugisse, quem pagava era ele. Então ele estava desesperado, porque ele saiu correndo ali atônito para ver, e aí quando ele ia se matar de tão angustiado que ele estava, Paulo falou: calma, nós estamos todos aqui. E ali nós podemos ver que os milagres que aconteceram, houve um terremoto, as portas se abriram, as correntes caíram, nenhum preso fugiu. Isso é uma coisa... Isso é um milagre. Como é que alguém condenado ali, sofrendo, eu imagino como é que deveria ser aquela cadeia daquele tempo. Algum tempo atrás eu fui em Porto Seguro e tem um lugar lá que mostra uma cadeia. E tem uma construção de uma cadeia. Aquilo era insalubre, irmãos. Eu imagino aquela cadeia de 2000 anos atrás, né? Aqueles homens, se tivesse uma pequena oportunidade, certamente eles fugiriam. Mas eles não fugiram. Então aconteceu um milagre através de milagre. E houve também um outro milagre, porque o carcereiro, ele falou assim, ele queria saber, então ele foi perguntar para Paulo o que ele tinha que fazer para ser salvo. E aí Paulo falou: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ali naquela noite, eles receberam Jesus, e a casa daquele carcereiro, toda aquela casa foi batizada. E ali já nascia, a igreja já se fortalecia, a segunda família, né? Se fosse aqui no Brasil de uns 20, 30 anos atrás, já devia ter uns 30, né? Porque, não sei vocês, mas minha mãe teve 11 irmãos, meu pai 15. Então é bastante gente, né? Imagina ali, já tinha um monte ali, né? Se fosse que nem o Brasil há um tempo atrás. E ali nasceu essa igreja. Porque o mesmo Deus que levou eles lá é o mesmo Deus que cuidou deles. O mesmo Deus que te chama é o mesmo Deus que te garante. Então, quando o Senhor te leva a algo, Ele garante você lá, Ele cuida de cada passo. Eles foram levados, né, para um projeto divino. E Deus, Ele nos chama a um projeto divino também. A um projeto que vai trazer para a terra o que nasceu no coração do Senhor. Aquela igreja de Filipos nasceu no coração do Senhor, e aqueles homens foram enviados até lá, e por mais difícil que fosse naquele momento, Deus cuidou deles e coisas maravilhosas aconteceram. Até hoje nós falamos dessa igreja, até hoje nós falamos desse povo aqui que nasceu, né? Essa igreja de Filipos aqui. O próprio Paulo, nessa carta, ele está escrevendo a uma igreja já estabelecida. Nós estamos depois de Atos. Nós estamos ali, depois do que eu li, o livro de Atos, depois do que eu falei, ele está mandando uma carta falando para essas pessoas, para esses irmãos que agora são povo de Deus e foram ali alcançados pelas maravilhas de Deus. Então nós não fomos chamados a fazer a nossa própria vontade, mas nós sabemos que aquele que nos chamou, Ele é fiel. E Ele vai aperfeiçoar as nossas vidas para nós fazermos tudo quanto Ele tem falado. Ele não vai nos deixar sem as ferramentas necessárias, mas em todo e qualquer momento nós vamos ver as ferramentas dEle atuando em nós para que o propósito dEle chegue até o final. O mesmo Deus que nos chama é o mesmo Deus que nos garante. Confia no Senhor, igreja. Ele não ficou naquele tempo, essa palavra não está presa em um tempo, ela só faz parte de uma história. E muitos homens e mulheres ao longo da história da igreja, eles têm feito coisas e Deus tem garantido eles. A igreja brasileira, ela veio aqui também de uma forma maravilhosa, quando chegaram homens, vindos ali da Rua Azusa, de um movimento lindo, eles chegaram aqui, estabeleceram igreja, foram perseguidos, mas o Senhor cuidou deles e a igreja está bem estabelecida no Brasil. Nós podemos dar glória a Deus por isso. E o ser humano, muitas vezes, que ele quer
que ele pensa que o Senhor vai trabalhar através da inteligência e da própria capacidade. Mas nós sabemos que a nossa inteligência e a nossa capacidade sem Deus, ela levou a humanidade ao quê? Ao egoísmo. Só pensa em si, ao hedonismo, só quer ter o próprio prazer, ela não se preocupa com os outros. Mas o Senhor, quando atua em nós, Ele nos aperfeiçoa e nós somos levados a fazer coisas extraordinárias. Você já pensou que você é um agente para fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas? Hoje nós lembramos de Paulo e Silas. Você imagina quão extraordinários foram aqueles homens, quantas pessoas puderam se alegrar através da vida deles e olhar para eles e falar: só pode ter sido Deus que te trouxe aqui. Em momentos comuns, em dias comuns, Deus está aperfeiçoando as nossas vidas para nos levar a lugares e transformar coisas e fazer o céu vir para a terra na vida de muitas pessoas. Você já pensou nisso? Deus está aperfeiçoando homens como eu e você, mulheres como você, a fazerem coisas maravilhosas. Coisas que vão ficar guardadas na história. Aqueles que permitem que Deus aperfeiçoe, que Deus trabalhe em suas vidas. Jesus tem uma palavra para isso. Em João 14:12, ele disse assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus está falando. Logicamente nós não temos como ser maior que Jesus, não tem como. Mas ele falou que homens usados por ele fariam grandes obras. Obras espetaculares que nós podemos lembrar até o dia de hoje. Tem muitas igrejas, muitas famílias, muitas pessoas que foram alcançadas porque alguém que deixou Deus ali aperfeiçoar foi e falou do Evangelho, e hoje eu e você estamos aqui. Ontem eu lembrava do meu avô, que toda a família da parte do meu pai, ela é cristã, porque meu avô pregou para eles, pregou aos filhos, e os filhos aos filhos, e hoje praticamente toda a família. Tem uns que não querem, mas todos eles conhecem o nome de Jesus. Eles podem ter rejeitado, mas eles conhecem o nome de Jesus. Eles sabem do poder que Deus dá. Tem um homem na Bíblia chamado Bezalel. Bezalel, ele foi usado muito por Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre ele, veio sobre ele. Assim como veio muita sabedoria, assim como veio muita inteligência, conhecimento, habilidades artísticas. Ele era um exímio agora com madeiras, com tecidos, com pedras preciosas. Mas isso não veio da inteligência natural de Bezalel. Deus comunicou a Moisés. Deus não pediu para Moisés. Deus comunicou a Moisés que estava separando ele. Lá em Êxodo 31 vai dizer que ele estava separando ele, estava capacitando ele. E este homem foi chamado então para fazer uma grande obra na terra. Ele foi chamado para pegar aquilo que Deus visualizou no céu e trazer para a terra, para trazer as coisas espirituais para a terra. E ali ele foi um homem líder para uma grande construção, para fazer grandes coisas. É assim que Deus faz. O salmista, ele disse: adestra minhas mãos para a batalha, Senhor. Por quê? Porque é só o Senhor que pode aperfeiçoar as nossas vidas da melhor maneira possível. Assim como Bezalel foi altamente capacitado, eu creio que eu e você podemos ser capacitados pelo Senhor para fazer muitas coisas diferentes. Nós não somos iguais, nós não somos parte em nada iguais, nada, nós somos totalmente diferentes,
mas o Senhor pode usar cada um de nós com o Espírito dele, nos dando isso que ele deu a Bezalel, porque Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Se ele deu algo para alguém naquele tempo, ele pode continuar dando algo para nós no tempo de hoje, para que o céu venha para a terra, para que coisas espirituais aconteçam, para que eu e você sejamos usados pelo Senhor, para que vidas sejam impactadas pelo poder de Deus, para que vidas sejam transformadas. Você não está passando na terra à toa. Você não está aqui à toa. Você não está nesse domingo de manhã na igreja à toa. O Espírito Santo te trouxe aqui. E o Senhor quer aperfeiçoar a sua vida, as nossas vidas, para fazer grandes coisas aqui, até o dia que nós vamos chegar e vamos ser entregues a Cristo Jesus pela eternidade. Nós não passamos aqui à toa. Você tem um propósito. E o seu propósito não está no tanto que você conhece das coisas aqui, da ciência, no tão eloquente que você é, não está nada disso não. A Bíblia nos mostra que Deus nos capacita, que Deus nos chama e Ele mesmo dá conta de cada um de nós. Ele não, poderia ser até um versículo, ele não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Isso não é um versículo, mas muita gente põe ele na Bíblia, porque é uma verdade bíblica. Ele capacita todos aqueles que Ele chama. Todos aqueles que deixam se levar pelo Senhor, Ele vai adestrando, Ele vai aperfeiçoando, Ele vai deixando do jeito certo para fazer a obra que Ele deseja. Deus é bom. E o que tem barrado? Você já perguntou o que pode barrar o seu desenvolvimento com o Senhor? O que tem me barrado? O que tem me atrapalhado? Muitas vezes eu sei que Deus me chamou, eu sinto no meu coração, eu sinto essas coisas, mas aí eu não dou um passo adiante. E uma das coisas que atrapalha, eu creio que a coisa que mais atrapalha é a desobediência. Primeiro, por não atentar à voz de Deus, por não reconhecer que Ele está trabalhando em nossas vidas para nos tornar um crente melhor, uma pessoa melhor. Não para nós sermos melhores aqui, não é isso que eu quero dizer, que nós vamos ser melhor na sociedade, mas para cumprir tudo aquilo que Ele nos chamou da melhor forma. Então Ele trabalha nas nossas vidas. E às vezes, nós perdemos grandes chances por causa da desobediência. Se você voltar na história dos reis de Israel, o primeiro rei Saul, ele foi chamado, a Bíblia diz que ele era formoso, no meio lá da tropa lá, ele era o mais alto, ele tinha jeito de rei, ele tinha cara de rei, ele devia andar que nem rei, ele era o cara. Mas a Bíblia nos mostra também que ele era desobediente, e por algumas vezes ele desobedeceu ao Senhor. E na última vez que ele desobedeceu ao Senhor, o Senhor mandou ele dar cabo dos amalequitas, falou: não quero mais esse povo, você extermina eles. Mas ele não fez isso, ele reteve, ele fez uma parte e não fez inteira. Aí ele pegou algum gado também e foi queimar sacrifícios ao Senhor, e não era para ele fazer nada disso. E naquele dia, como consequência da desobediência dele, ele perdeu o reinado. Ele perdeu o reinado. Ele continuou rei ali, mas diante de Deus ele não era mais rei. Aquele dia ele foi destituído do reinado dele. O Senhor não queria mais. O Senhor falou para Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Irmãos, há quem diga que a bênção ela não está perdida. Se você não pegar a bênção, tu pega. Então, Saul ele rejeitou, ele perdeu a bênção, quem? Foi parar lá na casa de Davi. De uma forma inacreditável, porque quando Samuel chegou até lá, e lá era um evento, irmãos. Quando o profeta ia na cidade, ia ter alguma coisa que ia acontecer. Parava a cidade, o profeta chegou. E aí ele chegou na casa de Jessé e começou a passar os filhos. Irmãos, para você ver o que Deus pode fazer na vida de alguém,
Nem o profeta acreditava, porque passou todo mundo e não tinha ninguém. Ele ficou certamente confuso, aí Deus falou para ele: calma, que você vê o homem exterior, eu vejo o coração. Calma. E quando passaram-se todos, ele falou: não tem mais ninguém, acabou. Ele falou: não, mas tem um, que é um pastor. E a Bíblia diz que ele não era que nem Saul, ele era menorzinho, ele era ruivo, ele era franzino, ele não tinha cara de rei, ele não tinha jeito de rei, ele era um pastor de ovelhas que estava cuidando das ovelhas do seu pai, ele estava ali, né, cuidando bem. A palavra diz que ele cuidava muito bem, ele lutava contra o urso, ele lutava contra o leão, ele fazia as coisas com esmero, fazia as coisas com dedicação. E é esse daqui que Deus escolheu para ser o rei. Então, se havia um que tinha todo um jeito para ser um rei, mas não obedeceu, Deus então foi lá e escolheu um que não tinha nem cara de rei, nem jeito de rei, nem família de rei, não tinha nada de rei, e trabalhou na vida de Davi. Aquele chifre com azeite foi levado para a casa de Jessé, e naquela ocasião, aquele chifre ou aquele óleo foi derramado sobre a vida de Davi, e ali ele foi ungido rei. Ali ia acontecer muita coisa ainda. Ele não saiu com a coroa aquele dia, mas Davi teve que ser aperfeiçoado pelo Senhor dia após dia após dia. Até quando ele teve a chance de matar Saul, ele não fez. Deus, ele foi trabalhando na vida de Davi para que ele pudesse chegar lá naquele dia como um grande rei. No dia que ele assumisse aquele trono, ele ia ser um homem diferente, porque o Senhor trabalhou na vida dele. E é assim, muitas vezes nas nossas vidas, Deus vai trabalhando e talvez amanhã a gente não vê o resultado. E passa um mês e passa 2, talvez vão passar 5, vão passar 10. Mas eu quero te dizer que Deus continua aperfeiçoando, mas nós precisamos nos deixar levar. Essa parte é nossa. A parte certa de tudo isso é que Deus, Ele faz a parte dele certa. Mas o problema somos nós que desistimos de deixar Deus fazer. Aí nós queremos fazer do nosso jeito. Aí o evangelho não vai para frente. Aí a vida amarra. Aí não dá nada certo. E a gente vai, aí a gente chora, mas a gente olha e fala: mas eu também não fiz. Eu não fiz aquilo que Deus me mandou e agora eu não fui aperfeiçoado. Deus vai aperfeiçoar quem vai ser usado por Ele, não quem não vai ser usado. Que sentido seria? Deus trabalha em nossas vidas. E aquele dia, o jovem Davi, o menino Davi, foi ungido rei. Mas ele ia assumir essa coroa 13 anos depois, mais ou menos. 13 anos depois, ele ia assumir essa coroa. Já outro, já diferente, já não seria mais um menino, mas já seria uma pessoa experimentada, alguém que poderia dar conta do chamado de um reinado. Nós achamos muitas vezes que a obra, ela é sustentada pela nossa força. Então nós arrumamos tudo quanto é desculpa para o Senhor. Então o Senhor nos chama, e a gente culpa o nosso passado, por exemplo. Senhor, eu não posso, olha tudo que eu já fiz, quem vai me respeitar? Olha o que eu falei. Em Isaías 43, 18 e 19, o Senhor fala assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O nosso Senhor é especialista em fazer coisas novas, coisas inusitadas. Ele não precisa copiar nada de ninguém, Ele simplesmente faz o novo. E acontece. Assim como nós estávamos falando um dia, ontem eu estava conversando, um dia Deus falou para Noé que ia chover e ninguém sabia nem o que era chuva. E Ele fez a chuva. E já tinha a arca preparada. Ninguém pega o Senhor de surpresa. E aí nós vemos que a culpa do passado nos leva a não atender ao Senhor. Mas eu não posso, eu não sou preparado. Imagina se Paulo, quando ele caiu lá naquela estrada de Damasco, ele falasse para o Senhor que ele não podia, porque ele era um assassino. Ele ia dar essa desculpa para o Senhor, ele não deu desculpa. E sabe o que acontece? Até hoje eu e você falamos de Paulo.
Paulo é um exemplo para as nossas vidas. Paulo escreveu quase tudo que se vê no Novo Testamento. Por quê? Porque ele se deixou ser aperfeiçoado pelo Senhor. O próprio Senhor falou ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome, porque em cada sofrimento era o Senhor aperfeiçoando a vida de Paulo. E hoje, Paulo aperfeiçoa a nossa vida também. Nós olhamos para o que ele passou e olhamos e falamos que dá para ser melhor, dá para seguir a Jesus. Se Paulo conseguiu, eu posso também. Ainda que eu seja muito pequeno perto de Paulo, ainda dá para nós fazermos. Amém, igreja? Não dê desculpa para o Senhor. Não dê desculpa para o chamado que o Senhor tem para a sua vida. Eu posso te garantir que Ele vai te fazer muito melhor do que você pensa que você é. Muito mais feliz. Porque quando nós atendemos à vontade de Deus, Ele também nos faz feliz. Até no sofrimento, nós encontramos motivos para glorificar o nome do Senhor, porque nós sabemos que o caminho dele é perfeito para nós. Nós também muitas vezes falta a perseverança. Nós não insistimos muito. Às vezes nós temos na nossa cabeça assim, se algo uma coisa saiu fora do lugar, é porque não é a vontade de Deus. Isso saiu fora do lugar, não é do jeito que tinha que acontecer, então isso não é a vontade de Deus. E aí nós entregamos os pontos. Mas os desafios são ferramentas de Deus para que nós possamos ser aperfeiçoados. Como que nós vamos melhorar sem desafio algum, sem prova nenhuma, sem teste nenhum? Quem vai dizer que nós sabemos? Quem vai dizer que nós aprendemos se não tem nenhum teste? Na escola a prova é o teste, para dizer se a gente sabe fazer alguma coisa, se a gente aprendeu aquilo. E os testes de Deus são assim para nós. Eles acontecem do nada. Chega um dia, numa bela manhã, Deus resolve assim, falou, vou dar um teste para ver se o irmão lá, ele aguenta esse teste aí. Eu sei que ele sabe das nossas condições, ele não vai dar provas maiores que a gente possa suportar. Ele é bom conosco. Se algo está acontecendo, é porque Ele também garante que a gente consegue suportar. Nós temos na história da Bíblia uma mulher que não desistiu. Aquela mulher do fluxo de sangue é uma mulher que sofria. Ela não podia andar com a sociedade, porque ela estava impura. Ela não podia adorar a Deus, porque ela estava impura. Ela não tinha uma vida digna, porque ninguém queria ela perto, porque a mulher naquela situação era considerada uma mulher impura. Ela não tinha uma vida comum igual a todos. E ela com muita perseverança, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, ela correu atrás dos médicos, ela fez tudo o que ela poderia fazer humanamente, até que ela ouviu falar de Jesus, e ela foi atrás de Jesus, e ela venceu, ela venceu primeiro a vergonha, e ela venceu a multidão, ela venceu os próprios discípulos de Jesus que não queriam deixar ela chegar perto. Ela venceu tudo com muita perseverança, ela chegou até lá. Então a Bíblia nos mostra as histórias de perseverança, de gente que lutou, que foi firme para seguir algo, para chegar em algum lugar. E assim eu creio que Deus faz assim com a minha e com a sua vida também. Então não desista daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Muitas vezes você sabe, e aí você sai daqui da igreja no domingo e fala, é verdade, eu vou fazer, e amanhã acorda e acabou. Eu já fiz isso. Você não é o único nisso. Muitas vezes eu já fiz isso. Aí na segunda de manhã ou na primeira desilusão, não deixa isso aí quieto. Eu não quero saber disso não. Isso é muito difícil. E a falta de esperança toma as nossas vidas. Uma das coisas que podem também nos fazer querer parar é se comparar com os outros. Você é único. Você é único do seu jeito. Se você quiser imitar alguém, você vai ser uma cópia mal feita desse alguém. Você tem que ser aquilo que Deus te chamou para ser. Você não precisa imitar uma pessoa por mais que você a admire. Não precisa disso. Deus te fez assim. Você é essa pessoa que você é. Ele te chamou do jeito que você é. Ele sabe até onde Ele pode ir com cada um de nós. Porque quando nós nos comparamos, o pior sentimento vem sobre nós. Caim matou Abel. História conhecida da Bíblia. Porque Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim. E o resultado não era matar Abel. O resultado era melhorar a oferta.
Era o melhor caminho, mas ele decidiu matar alguém. Então por quê? Porque ele se comparou. A Bíblia não nos chama para nos compararmos um com o outro, mas para servir ao Senhor, para atender ao Senhor com as nossas qualidades que Ele nos dá. O povo de Deus no deserto, eles andaram, e um dia Deus enviou os espias para ver a terra de Canaã, a terra prometida, onde eles iam habitar, o lugar maravilhoso. E aí eles foram lá, trouxeram coisas, né? Coisas maravilhosas, cacho de uva grande, negócio, tudo aquilo. Falou, lá é maravilhoso. Lá é maravilhoso. Mas tem um homem gigante lá, gente. Tá cheio de gente gigante lá. Para mim não é muito difícil, né? Para mim todo mundo é maior que eu, então é tudo maior, é tudo, né? Tem 2 metros, é gigante para mim já. Tem gigante. A gente parecia que nem gafanhoto. A gente era pequenininho diante deles. E Deus, que mandou eles experimentarem aquele lugar. Vai lá, porque lá é o lugar que nós vamos tomar posse, porque é Deus que nos deu. Não tem nada que tira a gente de lá, é Deus que deu. Já tá certo a promessa. Aí eles desanimaram o povo. E por causa disso, irmãos, por causa dessa comparação que eles fizeram ali, eles ficaram mais anos e anos rodando no deserto à toa. E não é difícil de nós ficarmos rodando na nossa vida também. Roda, roda, roda. Nós não estamos no deserto, mas a gente fica rodando, não vai para lugar nenhum, não cumpre o propósito e fica parado. Ai, mas fulano é melhor que eu. Ai, mas esse ciclano. Ai, porque lá é difícil. Irmãos, Deus que nos envia é o mesmo que nos garante. Ele aperfeiçoa as nossas vidas. Pode ir tranquilo. Vai ter luta, eu sei que vai ter muitas delas, mas o Senhor também vai aperfeiçoar as nossas vidas e nós vamos lá e vamos ser bênção aonde Ele nos enviar. Eu não sei aonde Ele quer nos enviar, para onde Ele quer te levar, mas eu sei de uma coisa, que a palavra, quando ela vem, ela não volta vazia, ela está tratando corações nessa manhã. Ela trata os nossos corações, ela não volta vazia. E essas coisas, elas nascem, essas dificuldades, em grande parte, elas nascem da maquinação da nossa mente. Como eu sou pequeno, como eu não posso, eu não consigo. Ai, se eu tivesse estudado a Bíblia toda, eu vou poder falar. Irmãos, com 3 versículos, às vezes você resolve o problema de muita gente. Muita gente. A gente não precisa saber tudo, a gente precisa estar disponível para o Senhor. Disponível para o Senhor. E o que eu faço então para o meu desenvolvimento não ser barrado? Porque nós sabemos que algumas coisas, né? Já falei aqui que algumas coisas elas têm barrado. E o que eu faço para não ser barrado? Nós precisamos saber que é Deus quem inicia o processo em nós. Nada vem de nós. Porque se nós dependermos de nós já sabemos que nós já estamos fracassados. Já estamos fracassados. E aí já vai nascer o projeto errado. O projeto já nasce fracassado. A empresa já nasce falida, porque já tirou o Senhor da jogada. Assim como o Senhor fez com Davi, escolheu um rei que não tinha nada a ver, né? Não era nem cara de rei. Ele pega Moisés, irmãos. Moisés lutou, relutou. Eu não sei falar, Senhor, eu não sei falar. Diz que ele era gago. Imagina, gago. Como é que eu vou falar para o povo? Uma nação, eu não sei nem falar, eu sou pesado, de boca. Mas Deus chama, nos chama. E eu creio que nós não somos nada, mas a graça de Deus se aperfeiçoa nas nossas vidas. Nós precisamos deixar essa graça e saber que tudo é por Ele e começou nele. Se nós olharmos para a vida de Pedro, quando nós vemos Pedro nos evangelhos, Pedro é afoito, Pedro é o primeiro a falar, Pedro é o cara, né, que tudo ele faz primeiro, e talvez por espontaneidade, é bonito. E nós vemos um outro Pedro quando você vai ler a carta de Pedro. É outro Pedro falando, ele era um homem transformado. Ele negou sim, porque no caminho nós podemos errar. E não tem problema, nós vamos errar em algum dia. Mas nós não podemos deixar de Deus aperfeiçoar as nossas vidas. Pedro errou e errou feio. Mas teve um dia numa praia
que Jesus falou para ele: tu me amas, Pedro? E perguntou 3 vezes para ele. E ele respondeu as 3 vezes que amava. E ele falou: então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho, Pedro. E nós olhamos que Pedro deixou ser aperfeiçoado. E quando nós lemos as 2 cartas de Pedro, nós vemos um Pedro diferente daquele Pedro de antigamente. Por quê? Porque ele foi aperfeiçoado pelo Senhor. E quando nós deixamos o Senhor aperfeiçoar, quando nós sabemos que é Ele que inicia o processo nas nossas vidas, nós sabemos que nós estamos no caminho certo. Nada é por nosso conhecimento, nada é por causa da nossa força, é tudo porque o Senhor começou uma grande obra das nossas vidas. Deus molda o nosso caráter no processo, igreja. Então a prova que vem, ela nunca vem à toa. Teve um caso, eu não sei se eu falei aqui, eu falei no GC algum dia. Meu pai falou que foi numa igreja, e chegou lá na igreja, tinha alguém falando e falou: olha, eu estou te colocando numa prova, e falou para ele: eu estou te colocando numa prova e você vai perder tudo. E ele foi perdendo tudo. Tudo que ele tinha, foi perdendo emprego, foi perdendo as coisas, foi perdendo tudo. Chegou numa situação muito difícil, e ele estava conversando com outro irmão e falou: olha, Deus falou que eu ia perder tudo, e só sobrou esse Fusca aí. Aí o irmão falou: então vende esse Fusca, não atrapalha o processo de Deus. Ele falou que você ia perder tudo, perde tudo de uma vez e deixa ele fazer de novo. Então nós sabemos que o Senhor, quando Ele começa algo, deixa Ele fazer e trabalhar nas nossas vidas. Eu não estou falando que foi fácil, irmão, perder tudo. Ô, irmão, perde tudo aí, que coisa fácil, né? É fácil quando é para os outros, né? É fácil eu falar se for para você perder, não para mim. Eu não estou falando isso, mas tem processos que Deus nos leva, que nós vamos sofrer coisas, mas Ele vai cuidar de nós no processo. Eu não sei qual que será o meu e o seu. Nós somos pessoas diferentes e o Senhor vai tratar de maneira diferente. O jovem rico, nós não vemos Jesus mandando todo mundo vender os bens. Nós não lemos isso. Todo rico que ele encontrou, ele falou: vende tudo e dá para os pobres. Ele não falou isso, mas ele falou para o jovem rico, porque aquilo atrapalhava um jovem rico. Jesus, ele vai tratar nas nossas vidas exatamente o que precisa ser tratado. Ele vai nos levar a condições que nos mostram que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele está aperfeiçoando. Nós vemos isso na vida de José. Olha a vida de José. José sofreu também. E o pastor Eduardo Bortolossi, no livro Mente para Governar e Coração para Servir, ele disse que José passou por 4 Cs. 4 Cs na vida dele, que fizeram toda a diferença. O primeiro C foi a cisterna. Quando ele foi jogado em uma cisterna pelos irmãos dele. E ali representou um tempo de espera na vida dele. E ali ele saiu dali. Os midianitas compraram ele, levaram ele para o palácio, para o faraó. E ali naquele lugar, a casa de faraó, o segundo C, a casa de faraó, de Potifar, marcou o segundo C. E ali representou para ele provação. A mulher de Potifar queria ter um caso com ele a todo custo. E ele se desvencilhou disso, ele saiu fora, mas ele foi acusado. Ele foi acusado sem dever nada. E ali ele vai para o terceiro C, que é o cárcere. E ali no cárcere vai representar um tempo de injustiça na vida dele. Ele não tinha que estar no cárcere. Não era para ele estar lá, ele foi lá por uma armação. E mesmo assim, Deus permitiu que ele fosse até lá. E ali ele está no terceiro C. E agora ele vai para o quarto, que é a corte. O quarto C da vida dele é a corte, que é o momento onde ele está com o faraó. No momento onde ele tem uma posição de liderança, uma posição e uma inteligência que Deus deu tão grande para ele, que ele ia administrar ali para que o mundo não morresse de fome. Ali também representa um lugar onde revela o coração. A gente também tem que ficar atento no tempo quando nós chegarmos à corte, porque pode também mostrar um coração altivo. E não foi isso que apareceu na vida de José. Mas nós vemos
os tempos da vida dele. Ele virou um grande governador, mas houve todo um processo na vida deles. Nós não queremos muitas vezes o processo, nós queremos ver lá o resultado final, mas Deus nos leva a um processo antes desse resultado, para quando nós chegarmos lá, que nós sejamos totalmente aptos a executar tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Deixa Deus trabalhar na sua vida, igreja. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Ele pode te levar a lugares extraordinários, em situações maravilhosas, em momentos que você vai olhar na história da sua vida e você vai ficar profundamente feliz de saber que você foi amoldado por Deus. Né? Às vezes é com uma lâmina, né? Ele vem de chape para cá com a lâmina, dói cortar, mas é o Senhor que vai arrumando a nossa vida para servir Ele melhor ainda. Deus garante o nosso aperfeiçoamento. Deus começa a obra em nós, irmãos. É Ele que começa. Nós vamos ter fracassos humanos neste meio. Nós vamos ter consequências dos nossos fracassos, das nossas coisas erradas. Nós vamos ter sofrimentos. Mas nós sabemos que o processo que Deus começa tem um fim certo. E a Bíblia diz, no versículo que eu li assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. Então aquele que começa a boa obra, ele é fiel. Ele vai cumprir isso até o final. Nós vamos ter sofrimentos, nós não sabemos o que vai acometer na nossa vida amanhã. Nós não sabemos absolutamente nada. As notícias ruins, elas chegam e elas nos pegam de surpresa, a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, nós sabemos que o Senhor vai cuidar das nossas vidas e vai amoldar as nossas vidas até aquele grande dia, quando nós passaremos a morar com Ele pela nossa eternidade. Glória a Deus. Uma pessoa que fez isso espontaneamente e foi bonito foi Zaqueu. Jesus passou e falou para Zaqueu, eu vou lá para a sua casa hoje. Zaqueu desceu correndo da árvore, porque ele era pequenininho, foi arrumar a casa para Jesus chegar lá. E naquela noite, ele falou que ele ia restituir. Ele era uma pessoa fora da lei, ele era um corrupto, e ele ia restituir todos aqueles que ele lesou. Olha o que aconteceu na vida dele. Ele permitiu Jesus trabalhar na vida dele, a presença de Jesus fez com que ele tomasse uma decisão que ajudou ele e todo mundo que estava à volta dele. Deus trabalha nas nossas vidas, Deus trabalha nas nossas vidas, mas nós temos que saber, para concluir, que tudo foi iniciado por Ele, tudo é moldado por Ele e tudo é concluído por Ele. Nós somos ferramentas dele na face da terra, igreja. Deixa ser uma ferramenta bem afiada, bem certa, para que o propósito dele, assim como ele fez com Bezalel, né, que ele pegou a imagem ali do espiritual e trouxe para a terra, que o espiritual desça para a terra para ser cumprido na minha e na sua vida, para que vidas sejam abençoadas, para que a nossa família seja abençoada. Nós vamos ter falhas sim, mas eu te digo, não pare quando você falhar. Não pare, continue mesmo se você falhar, porque é Ele que cuida de nós até nos nossos tropeços, até na nossa burrice. Ele cuida de nós, Ele cuida de cada um de nós, e Ele vai nos aperfeiçoando até aquele grande dia. Glória a Deus. A boa obra de Deus não é interrompida pelo seu passado, nem pelas circunstâncias do presente. O nosso futuro já está garantido em Cristo Jesus. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele, eu não sei que dúvida você tem nesta manhã, mas eu quero te dizer da parte do Senhor, deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele aperfeiçoar o seu caráter. Deixa Ele aperfeiçoar as suas decisões. E você vai ver que vai ter sido muito melhor do que ter feito esse processo sozinho. Tem muitos crentes que fazem o processo sozinho. Eles estão na igreja, mas eles caminham sozinhos. Eles não deixam Deus trabalhar. Eles louvam a Deus, mas eles continuam trabalhando e fazendo tudo sozinho. Continuam crentes. Continuam às vezes dando muito bom testemunho, mas não deixou Deus levar onde Deus queria que eles fossem. E Deus quer te levar para lugares extraordinários. Amém?
Vamos orar.